Mais um programa Café com Automação. Dessa vez estamos recebendo aqui o nosso querido Newton Bastos, né? E ele é um dos especialistas no mundo sobre a norma ISA 105, a norma de gerenciamento de calibração. Newton, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Eu sei que você é uma pessoa muito conhecida no mercado, mas a nossa audiência é grande também, né? Nós temos pessoas até fora aí do país nos assistindo. Por favor, se apresente para todos, por gentileza. Perfeitamente. Muito obrigado, COG, muito obrigado, ISA Campinas, de me receber, é uma honra. Meu nome é Newton Bastos, sou um apaixonado por metrologia, por instrumentação, um apaixonado pela ISA, trabalho na Precisa há 23 anos, cuido da área de São Paulo e região metropolitana aí, no fornecimento de soluções metrológicas. Sou membro da Rede Metrológica de São Paulo, uma importante instituição aqui da nossa região, responsável por treinamentos e propagação do conhecimento em metrologia. Como disse, sou um membro da ISA, ativo da ISA Seção Vale do Paraíba, e sou membro também do ISP, International Society for Pharmaceutical Engineer, uma instituição, assim como a ISA também, instituição americana, que propaga as boas práticas para as indústrias farmacêuticas. Então, o trabalho voluntário está no nosso DNA, né, Cog? Legal. Mesma coisa aqui do lado de cá. Essa parte da indústria farmacêutica, Newton, não sabia. Claro e óbvio que, devido aos quesitos metrológicos que os processos farmacêuticos exigem, né? Aquela rastreabilidade, etc., é óbvio que a parte de calibração deles sejam realmente bastante desenvolvida, né? Agora, eu não sabia, não conhecia essa tua ligação com essa instituição. Bom saber. Nem todo mundo conhece a norma ISA 105, né, 105, a norma de gerenciamento de calibração de instrumentos, né, industriais e malhas de controle. Então, eu queria que você, se fosse possível, né, como um dos especialistas mundiais nisso, dá uma visão estratégica do que é a norma, os blocos dela, dá uma geral para a nossa audiência, por favor. Perfeitamente. A norma ISA 105, assim como os diversos conjuntos de normas da ISA, elas estão atreladas umas às outras. Então, gerenciar as calibrações cada vez mais se torna importante nesse cenário competitivo. Principalmente o Brasil, com a economia agora sendo fortalecida com as exportações, face à flutuação cambial, cada vez mais seremos exigidos que atendamos aí determinadas certificações. Então, a ISA 105, ela vem complementar, assim como a ISA 5.1, assim como a 62382 de malhas de controle, enfim, diversas normas que se entrelaçam para fortalecer o gerenciamento, a gestão, a comprovação, a evidência de que a calibração foi feita para garantir os processos de qualidade dentro de uma indústria, seja ela de alimentos, de bebidas, de espaços, enfim, dos diversos segmentos que adotam a ISA 105 para a sua gestão metrológica. Entendi. Assim, Newton, quando a gente vai fazer falando aí das 4 variáveis principais, né, de medição, vazão, temperatura, pressão, nível, né, as 4 principais, até para ficar um exemplo típico mais claro assim para a nossa audiência. Quando você vai fazer uma medição, né, quando você tem lá um medidor de processo, aquela medição ela nunca pode ser garantida como certa. É uma nuvem de probabilidade, né? Tem uma curva de distribuição, tem a mediana, que é o ponto mais como eu posso dizer, mais certo, né? mais correto de você dizer, mas existem também as incertezas, os erros dessas medições, né? Como que a norma ISA 105 trata esses erros e incertezas? Como é feito isso? Bom, o seu questionamento é muito oportuno porque nos remete à palavra incerteza. Então, a única certeza que nós temos é que em uma medição existe um erro e existe uma incerteza associada a esta medida. A norma ISA 105, ela reforça muito a utilização e a evidência das incertezas nos processos de medição. Então, quando efetuamos uma medida, e você mencionou bem a chamada curva de Gauss, né? Essa curva de Gauss nos remete aos números de pontos e principalmente
aos números de leituras. Por isso que é sempre importante o profissional que vai estar de posse da norma observar a orientação, que a norma sempre era orientativa, né? Dos 3 pontos, das 3 pontos de leitura, né? 5 pontos, 3 repetições, para poder aí ter um índice de confiança de 95,45%. É a base da curva de Gauss. O desenho que você fez é a base da curva de Gauss que vai ali tender para o infinito. Então, tendendo para o infinito, eu posso falar, olha, eu tenho um índice de confiança nesta calibração, nesta medida, de 95,45%. Pessoal, é muito importante, se você me permite, Cobb, associando, quando estou associando a incerteza, recordar da importância do padrão. Porque uma medida, ela tem o lado da incerteza do instrumento de medida que eu estou executando o trabalho, mas também tem a herança do padrão. Então, eu posso ter um instrumento de processo muito bom e um padrão ruim, que a minha calibração vai ficar ruim, a incerteza vai ficar elevada. Então, por isso, a 105 sempre nos remete a lembrar da incerteza. Não sei se foi claro, Cobb. Claríssimo, Newton. Uma outra pergunta, né, que eu tenho aqui anotado, fiz um roteirinho para falar com você, que é o seguinte: eu tenho assim a imagem, né, quando eu visito uma indústria, é quase que obrigatório você passar pela oficina, né, de instrumentação, e eu tenho a imagem assim, desde quando eu era usuário, né, na minha carreira, né, dentro da Rhodia, era muito comum ser a imagem que eu tenho de um técnico lá, com os padrões, né? Cada variável tem lá a sua forma de fazer, seu procedimento operacional, suas instruções de trabalho. Então, é comum você ver lá o técnico em cima da bancada com os cabos e a conexão com os instrumentos tal. Agora, a gente tem instrumentos do tipo wireless HART, que não precisa de cabeamento, e nós temos também o ISA 100, né, que é o padrão da ISA para comunicação sem fio, que é o wireless nosso, né, o ISA 100. Como que fica a norma, Newton, nos aspectos que tangem aos instrumentos que não têm comunicação com cabo? Como que funciona isso? A norma prevê isso? Claro, perfeitamente. E é muito importante lembrarmos disso. Voltando para as raízes da norma, os fundamentos, um processo metrológico, um processo de calibração, ele é sustentado por um tripé. Costumo de dar esse exemplo, que são as pessoas, os padrões e a gestão disso tudo. Então, as pessoas, voltando para esse técnico que você, lá no começo do seu exemplo, você menciona. Esse técnico, ele tem que estar capacitado, ele tem que ter treinamento, ele vai ter que ter o background dele documentado numa rastreabilidade. Os padrões utilizados terão que estar certificados e tendo a comprovação de rastreabilidade metrológica junto ao Inmetro. O nosso aqui, brasileiro, órgão, a CEGECRE, que emite os certificados de acreditação dos laboratórios. E por último, não tão menos importante, mas é o software de calibração que vai gerar esses cálculos, executar esses cálculos e emitir o certificado. Bom, então eu fiz esse resumo para poder dizer o seguinte: com o avanço da tecnologia da instrumentação, os instrumentos com protocolos HART, wireless, enfim, não precisa mais alguns ter cabo. Então agora é o calibrador que vai precisar gerar sinal para esse equipamento. Essa geração de sinal, é claro, pressão, nível, temperatura, sinal elétrico, miliamperes, volts. Essa geração é física, ela tem papel, mas o retorno desse dado, a leitura desse dado não vai ser mais o 4A20, o fio, vai ser um sinal digital, né? Um Profibus, um HART, um Field Bus. Então é muito importante que o calibrador tenha a possibilidade de ler esses recursos, de ler esses dados. Então o calibrador está gerando e o calibrador está lendo esses dados. E aí eu consigo, no próprio calibrador ou num software de calibração, mencionar a famosa tabela de ponto esperado e ponto obtido para cada um dos pontos de calibração. Observe que eu não falei a palavra ajuste. É uma confusão muito grande, principalmente nesses equipamentos que envolvem novas tecnologias, HART, protocolos digitais,
o técnico de instrumentação já pensar em ir ajustando o equipamento para fazer as correções. Isso é um equívoco e um erro que a norma ressalta, dizendo que primeiro faça a leitura e estabeleça os pontos, para depois avaliar se o equipamento está conforme aos critérios de aceitação e, se houver necessidade, executar os ajustes. A tecnologia ela nos remete a uma rapidez muito grande de mexer ali nos protocolos, nos dados, e mudar zero, span, trim, unidades, mas eu primeiro preciso documentar o antes do ajuste e, se houver necessidade do ajuste, o depois do ajuste. Tudo isso de forma sem fio, de forma digital. Entendi. Não sei se ficou claro, se deu para você entender. Quanta coisa, né, Newton? E você, no seu dia a dia, você deve se encontrar direto, né, com isso. E, às vezes, as pessoas nem levam isso daí, talvez, a sério, né? Ou falam, não, é a mesma coisa que um convencional, tal, e aí acaba não tendo aí as compensações, os procedimentos adequados, né? Nem todo mundo tem um sistema de gestão de qualidade, né, Newton, para calibração, ou tem? É uma infelicidade muito grande que, infelizmente, se lembrem da ISA 105 e de diversas outras normas. Não podemos esquecer da 17.025 também, que é uma norma que rege os laboratórios, a metrologia em si, né? Sim. Então, muitas vezes só lembram da calibração, só lembram dessas normas quando tem uma auditoria, pré-auditoria, ou quando, infelizmente, já aconteceu ali uma fatalidade, e aí os órgãos de competência ali, que são uma Anvisa, uma CETESB e algumas outras, um MAPA, o Ministério da Agricultura, nas empresas aí de produtos veterinários, né? Diversos organismos vão cobrar isso. Então, eu tenho procurado no trabalho cotidiano, assim como no nosso próprio canal do YouTube, a divulgar as boas práticas que elas efetivamente sejam aplicadas, não só para atender a uma auditoria, mas para melhorar a qualidade e ganhar competitividade das empresas brasileiras que estão fortalecendo as suas exportações, né? Ó, pessoal, lembrando aí a nossa audiência que isso que o Newton está explicando, nós vamos deixar os créditos do Newton Bastos aqui na descrição do nosso vídeo. Depois, quem quiser fazer contato com ele, né? De repente tem pessoas aqui da ISA Vale nos assistindo, né? Como ele se apresentou, o Newton é um dos diretores da ISA Vale, né? Então, nós vamos deixar os créditos e as referências do Newton aqui na descrição do vídeo, tá? Newton, olha, só para aproveitar, desculpa, só para aproveitar o gancho aí da ISA Vale, eu gostaria de dar os créditos tanto à Ródia, empresa que também trabalhei durante 10 anos antes de vir para a Precis, assim como a própria ISA Vale, que me acolheu bastante lá com o Nilson Hanna, nosso atual presidente. Então é muito importante que você que nos assiste, a nossa audiência, espalhado aí por esse Brasil e esse mundo, né, procure a ISA nas suas regiões. Felice, o trabalho voluntário, além de enobrecer, ele aumenta em muito a nossa empregabilidade. É isso que o pessoal, que você, profissional de instrumentação, de automação, se conseguir entender e captar isso, vai ver o ganho de se filiar à ISA. Queria deixar esse recado. Isso aí, Nilton, muito bom. Bacana mesmo. Nilton, continuando aqui, assim, ó, hoje eu sou consultor, né, de plano diretor, mas eu não sou especialista em calibração como você. Então, até você me perdoe se a dúvida é básica, já que a gente está discutindo aqui. E o intuito dessa entrevista é nós fazermos o conhecimento, né, da norma ISA 105 chegar às indústrias ou até aos fornecedores que não a conhecem, né, para que possa ser adotada, melhorando aí seu sistema de gestão da qualidade, seus procedimentos, suas instruções. Mas quando eu fui integrador de sistemas, Newton, a gente teve um serviço associado que era a sintonia de malhas, de controle, né? Okay. E eu não sei se a gente, se a pergunta é devida, mas, por favor, não, deixa eu explicar. Para todo mundo aqui da audiência, nem todo mundo também é especialista, então eu vou fazer uma analogia com uma coisa bem simples. Todo mundo tem um carro, mas quem não tem carro já deve ter visto uma troca de pneu. E quando você vai trocar pneu, existe uma forma de você balancear o pneu na bancada ou de você balancear o pneu em sistema, com as 4 rodas rodando. Então, uma coisa é você
balancear, calibrar o pneu rodando num sistema, e a outra coisa é você calibrar, balancear um pneu isolado. O instrumento é a mesma coisa. Aqui, eu estava falando da bancada, a gente vê lá o instrumentista, o profissional de instrumentação, de manutenção, lá com o instrumento na bancada calibrando. Depois que ele leva lá na malha, né, quando a gente fazia a sintonia, a gente percebia aí algumas mudanças, porque agora você está testando, né, verificando a calibração com um sistema fechado, né, malha aberta e malha fechada. Então, a pergunta para você é a seguinte: a ISA 105, a norma de gerenciamento de calibração, ela cita alguma coisa de quais são os procedimentos para você fazer calibração standalone, né, sozinho com o instrumento na bancada, ou depois fazer uma verificação? Como é que é esse negócio? Bom, na malha? Não, perfeitamente. Vamos lá. Vamos separar o seu questionamento em etapas. Então, vamos dar um exemplo de uma malha de medição, de um sistema de medição composto por um TE, é bem simples esse, um TE, um termopar, uma termorresistência, um TT, que vai converter ali o sinal de ohm, se for uma termorresistência, ou milivolts, para um miliampere, e esse miliampere que vai para o sistema, lá o SLP ou SDCD. É uma malha composta de 3 itens, né? De 3 componentes. Uma coisa, que é isso que você comentou, é eu tirar esse TE e colocar ele num banho térmico, é eu pegar o TT e ligar ele ali num multicalibrador gerando milivolts ou ohms, se for o caso, e lendo miliampere, e depois eu pegar um sistema para calibrar o indicador, o IHM ou SDCD, o cartão de entrada ali, né? Então, essa calibração é a chamada calibração do tag. Lembrando que o instrumento, ele, assim como nós, né, nós temos o nosso RG, que nasce e morre conosco, e nós temos uma identidade funcional, no caso a minha hoje é da Precis, mas que eu já tive um outro tag, né? Eu já tive o tag da Ródia, né? Já trabalhei na Ródia. Então, o meu RG era o mesmo e o meu tag. E hoje eu faço parte da malha de vendas da Precis. Já estive na malha de instrumentação dentro da Ródia. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Esses três elementos que eu estou falando, agora interligados, eu posso fazer a calibração da malha. A ISA 105, ela direciona que eu posso calibrar em tag individual ou calibrar em malha, gerando a grandeza primária no elemento primário, no caso o TE, e observando esse resultado lá no último elemento da malha. Entendi. O que eu não posso fazer, que alguns profissionais se equivocam, é cortar a minha malha, um exemplo. Eu não posso levar o banho térmico lá na área, porque a área é um ambiente explosivo. Então, eu tenho que tirar o TE, fazer essa calibração em bancada e levo um multicalibrador e faço a calibração do restante lá. Perfeitamente. Só que está juntando essas duas calibrações para dizer calibrei a malha? Então, porque se eu tenho um certificado aqui e um certificado dos outros 2 itens, eu tenho que juntar isso para fazer análise crítica de todos os componentes da malha. É isso que a 62382 relata, onde a 105 direciona para falando, a 62382 é específica para isso, para falar de check loop. Tá? Então, não sei se eu não quero me estender muito com as respostas, não sei se a resposta que eu dei foi satisfatória para a nossa audiência. Né? Tá virando um curso aqui, essa entrevista está quase que um curso. Bem bacana. Newton, sobre garantia de conformidade com padrões, né? Tem um roteirinho aqui, não posso deixar escapar nada. Garantia de conformidade com padrões. O que a ISA 105 preconiza sobre isso? Olha, é muito importante, ao selecionar um padrão e garantir aquilo que eu falei lá atrás de rastreabilidade do padrão, que o usuário ele procure padrões. Lembra que no começo da nossa conversa eu relatei padrões que atendam à sua necessidade de critério de aceitação e laboratórios que calibrem esse padrão com competência, ou como diz no próprio site do Inmetro, com capacidade de medição e calibração, a chamada CMC.
Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse exemplo que eu dei do TE, do TT e do TI sendo calibrados em malha, num exemplo aí prático e rápido, de um critério de aceitação de mais ou menos 1 grau, o padrão que eu vou utilizar seria uma boa prática, Antes, na 10.012, na norma ISO IEC 10.012, estava descrito que tinha que ser 10 vezes melhor. Com o passar dos anos e os instrumentos melhorando, ia ser uma loucura. Então, esse número 10 foi retirado e ficou uma boa prática o número de 3 a 10. Grande maioria das empresas hoje divide esse critério que eu dei de exemplo aí dessa malha, 1 grau, divido por 3, então o meu padrão tem que ser um padrão com 0,33 graus. E aonde que eu vou calibrar esse padrão? Que aí entra a resposta da sua pergunta. Eu tenho que ter um laboratório com uma CMC de 0,11. Porque se tudo é uma questão de herança, eu tenho que pelo menos tentar. Não é obrigado a dividir por 3, mas seguir essa boa prática dessa divisão vai sempre me garantindo uma conformidade em toda a rastreabilidade do processo metrológico. Entendi. Espero ter ajudado nessa dúvida aí. Não, perfeito, perfeito. Nilton, assim, saindo um pouquinho da pessoa, do profissional técnico de instrumentação, indo para o chefe dele agora. Vamos imaginar que eu sou um supervisor, um gerente de manutenção. A norma, ela levou, nas outras que eu estava estudando e nas outras entrevistas que nós fizemos, né, as outras normas, elas também pensam na manutenção, né, e na redução de custos, né? Falando agora, mudando um pouco a persona, se você está falando com um supervisor, um gerente de manutenção, como que eu, né, ao adotar a ISA 105, poderia fazer uma campanha aí de redução de custos de calibração? Porque tudo isso que você está falando tem um custo, né? Claro. A norma ISA 105 fala sobre isso? Bom, a sua pergunta é bacana, muito útil, porque ela nos remete a pensar o quê? Calibração, quando uma indústria utiliza o processo de calibrar instrumento e receber esses certificados de calibração anuais, semestrais, que estão sempre fazendo isso, e simplesmente engavetam esses documentos para, eu estou atendendo a norma, aí é que as empresas e alguns gestores se enganam. A ISA 105, ela estimula muito a utilização de métodos para estudos de frequência de calibração. Então, infelizmente, algumas empresas calibram seus instrumentos com uma frequência que não necessariamente precisaria estar nessa frequência. Então, a ISA 105, ela nos ajuda a orientar, ela não fala especificamente dos estudos de frequência de calibração, mas ela nos remete ao documento da OIML D10. OIML D10, Organização Internacional de Metrologia, documento 10, que nos orienta 5 métodos de estudo de frequência de calibração. Os mais importantes, e inclusive muito utilizados, é o método de Schumacher e o gráfico de tendência. Então, o estímulo do profissional, do gestor agora, mudando a figura, que queira adotar, que estimular os seus técnicos a conhecerem mais a ISA 105, estabelecerem análise dos dados de calibração com base no método Schumacher ou no gráfico de tendência para avaliar se estão executando calibrações em frequências ideais, se podem elevar isso, consequentemente gastando menos, ou se eventualmente até terão que fazer em ciclos menores para garantir a conformidade daquilo. Então, isso é muito importante que seja avaliado para, infelizmente, ao visitar alguns clientes e conversando com gestores, a pergunta é, você faz calibração de quanto em quanto tempo? A resposta, né? Eu faço de ano em ano ou de 18 em 18 meses. Por quê? Porque sempre foi feito assim. Então, nós temos que sair, infelizmente, é forte o que eu vou falar, da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre Gabriela, vou continuar assim. Crítica para o passado, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E a norma, então, ela ajuda a gente a fazer isso daí? Ela orienta que se procurem alguns documentos e um dele que eu me recordo com bastante clareza é o OIML D10. Legal. Poxa, olha, produção, essa entrevista aqui tá valendo como uma consultoria grátis aqui do Nilton, né?
Newton, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você, mesmo sem ser especialista, porque eu aproveito essas entrevistas, claro, para me reciclar. Eu dei uma corrida de olhos, né, na pauta da norma, óbvio, para me preparar para falar com você, né? Uma Claro. última pergunta, Newton, se você me permite, é assim, ó. É, agora, um assunto que está bastante ligado comigo aí dentro dos meus planos diretores. A transformação digital, ela vai mudar um monte de coisa que a gente está falando até agora, um monte de coisa a gente falou, daquele técnico lá na bancada, tal. A gente está falando do mundo como ele foi até agora, né? Agora os sistemas, eles vão ter sistemas cyberfísicos, a gente está falando de indústria 4.0, transformação digital. E aí eu queria saber de você, né, para fechar com chave de ouro, eu sei que lá nos grupos, né, onde eu sigo você e tal, você está falando alguma coisa do tipo calibração 4.0. Não sei se é isso o termo correto, se eu estou bem lembrado, faz algum tempo que eu não tenho lido, mas quando eu li, eu vi você citando. Como que fica essa parte de certificados, né? Que hoje a gente está acostumado, eu sou do tempo do papel, né? Eu gosto de ter o papel, as pastas, lá os meus arquivos, né? Eu nunca cuidei de manutenção, nunca estive ligado. Mas dentro dos planos diretores, eu preciso especificar, né, como é que será feitas as calibrações, como que a gente tem que se preparar em nível dos sistemas, né, porque a gente tem também as estações de manutenção. Conta aí para a gente, se é que você pode, né, se a norma também preconiza isso, ou você, como profissional especialista de calibração, aí, um profissional mundial de calibração, como que vai ser o futuro disso? Como que vai funcionar esse negócio aí dentro de um sistema cyberfísico na indústria 4.0, a calibração? Bom, perfeitamente, Cog. Então vamos lá, né? Num processo de calibração convencional, primeiramente vamos lá, vamos repetir só voltando à norma. O mais importante que a norma cita é a integridade de dados. Então, se esses dados serão anotados em um papel e depois transcritos para um software, ou caminhando para o que você está falando da metrologia 4.0 ou calibração 4.0, a transformação digital nos processos de calibração, Esse é assim um termo como... que eu vi você, nos artigos que você escreve nas suas palestras, não é termo, eu ouvi você falando disso, eu só estou... Não, perfeitamente, perfeitamente, é isso mesmo. E não é um termo que eu inventei, não. É um termo que mundialmente, inclusive é um termo que eu aprendi num curso que fiz online, não foi, infelizmente não foi presencial, mas na Itália, com o pessoal da França também, com relação a metrology, né? A metrologia 4.0, a cybermetrology, como eles comentam, né? Mas enfim, hoje, então, como é que é um processo de calibração convencional, né? O técnico pega o padrão, pega o instrumento, imputa lá a pressão, o calor, a grandeza primária, anota esses dados num papel, transcreve isso para um software. E depois esse software vai fazer os cálculos de incerteza, combinando a incerteza do padrão com a incerteza do instrumento, e vai fazer um gráfico certificado e vai fazer essa análise de tendência ao longo do tempo. Bom, a novidade, e é uma novidade mundial de todos os fabricantes, eu procuro aqui ser o mais isento possível, todos os grandes players de metrologia do mundo têm em seus calibradores recursos avançados para que não precise-se mais anotar dados. Não precise-se mais carregar um procedimento em papel. Não precise-se mais buscar um configurador HART. Não precise-se mais gerar dados para jogar isso para um software. O próprio calibrador já gera o certificado. O software vai ficar para fazer a gestão metrológica, é claro. Então, hoje, um calibrador avançado de qualquer um dos grandes players mundiais em metrologia, ele vai ser o que a gente chama de 5, 6 em 1. Ele vai ter que gerar os sinais específicos. Ele vai ter que ter o seu recurso de HART, de Profibus, de Fieldbus. Ele vai ter que gerar gráficos, armazenar documentos, gerar documentos de calibração, armazenar procedimentos, ter tutoriais, vídeos de acesso. E esse equipamento ter conectividade Wi-Fi, TCP/IP, USB, enfim, diversos meios para se conectar ao que a empresa está praticando. Só que aí eu conclamo ao time de TI das empresas
que muito se fala, inclusive num dos vídeos que tem lá no canal, eu comento isso, né? Muito se fala em indústria 4.0, mas quando o profissional da área de automação quer conectar ali o CLP, ou o calibrador, ou o inversor de frequência, o cliente que eu estava até na manhã de hoje, estava querendo conectar os inversores que têm esse recurso, conectar em rede, assim como calibradores têm a opção de colocar em rede, e o pessoal da TI, a infraestrutura de TI da organização, não estava preparado. Então hoje nós temos que alinhar essa velocidade de implementação da indústria 4.0, da transformação digital, porque se tem muito recurso de equipamentos, mas dentro ainda precisa se melhorar a infraestrutura de rede, de cibersegurança. Então, ao invés de coibir, igual eu escutei hoje, a gente não consegue assistir vídeos no YouTube porque o YouTube aqui é bloqueado na empresa. É mais importante a empresa, ao invés de bloquear o YouTube, constatar os seus usuários o que estão vendo no YouTube e punir aqueles que veem coisas que não faz parte do escopo. Então, esse é o recado. Calibradores avançados de diversas marcas e fabricantes conectando, disponibilizando dados na rede e facilitando a operação de calibração. Então, imagina você sair com um calibrador onde você não precisa carregar papel, não precisa carregar procedimento, o calibrador já é o próprio configurador HART. Então, você tem múltiplos recursos ali na sua frente. Isso ganha muito em produtividade. Bacana. Já temos algum sistema desse instalado no Brasil, Newton? Já tem isso instalado em grandes empresas. Inclusive, uma eu posso até citar, porque ela até liberou, fizemos várias filmagens lá na Natura, tem até um vídeo no nosso canal do YouTube. A Natura é uma empresa muito bacana, muito aberta para visitas, inclusive. Ela tem lá um laboratório que está bem estruturado e estão cada vez mais avançando na questão da indústria 4.0 e na transformação digital dos processos metrológicos. Existem muitas outras empresas, esta eu me resguardo a não ficar citando nomes, porque essas não disponibilizaram a gente com vídeos no canal do YouTube. Claro, ok? claro. Poxa, Newton, essa entrevista é como se fosse um mini curso express. Eu adoraria continuar, mas infelizmente por causa aqui do formato nós precisamos encerrar. De novo, pessoal, quem chegou aí um pouquinho atrasado na entrevista, vale a pena você voltar a timeline lá para trás. Todos os créditos aqui do professor Newton Bastos, vou deixar aqui no texto, né, na descrição do vídeo. O link para acesso ao nosso site, acesso à ISA internacional. Nós vamos também permitir o download de alguns materiais, né? E também convido vocês a participar do nosso grupo de discussão, né? De repente você faz uma pergunta lá, de repente pode acontecer de você encontrar com uma fera dessa aqui lá nos nossos grupos e dos voluntários da ISA no mundo, tá bom? Newton, suas considerações finais. Antes de você encerrar, eu queria deixar aqui o meu abraço a toda a diretoria da ISA Vale, né? A honra que eu tenho de recebê-los. Por favor, dá um recado lá para o Hanna, para o Lucas, todo o pessoal lá, tiver material bacana, quiser participar, quiser divulgar, não esquecer do One ISA, né? Somos todos uma coisa só. E agora com a transformação digital, né, Newton? Com certeza. O Vale do Paraíba colou em Campinas aqui. Então, sintam-se todos dentro da mesma casa, tá bom? Suas Muito considerações finais e a nossa despedida. Perfeitamente. Cobb, eu queria também parabenizá-lo pela iniciativa e agradecer aí, né, o convite. Realmente gostaria de estimular a audiência, assim como você menciona, colegas profissionais, procurem a ISA de sua região, aumente a sua empregabilidade, vislumbrando cursos, eventos online, porque isso com certeza fará diferença no seu dia a dia profissional. Porque uma certeza eu posso dar, fez no meu também, lá atrás, quando comecei a conhecer a ISA, através de colegas da ROD, a ROD é sempre uma percursora, uma entusiasta da ISA, né, Cobb? Então, aconteceu comigo a mesma coisa. Foi a ROD que me levou até a ISA, sim. Pode então, continuar. hoje Solvay Group, né? Hoje Solvay Group. Então, muito obrigado. Espero que tenha sido útil esse encontro aí aos colegas que estão nos assistindo. Como o Cog comentou, temos diversos grupos no WhatsApp, diversos vídeos no canal do YouTube. Essa semana, se você me permitir fazer aqui uma última
Foi para nós um canal de vídeos de instrumentação atingir mais de 1.500 inscritos. Foi uma semana muito gratificante essa, onde atingimos esse número de 1.500 inscritos no nosso canal do YouTube. Então é isso, muito obrigado e vamos juntos nessa jornada aí, compartilhar conhecimento, que conhecimento sozinho não se faz nada com ele, né? Bem, Newton, grande abraço, tudo de melhor para você. Pessoal, então espero você semana que vem mais um programa Café com Automação. Grande abraço, até lá.